Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha aí, Dudu. Boa noite. Boa noite, André. Vocês estão felizes? Deus. Como sempre. Valeu. Glória a Deus. Um pouco de dificuldade para iniciar. Vai ser assim na hora de acabar. E vamos ver o que vai acontecer. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje, pensando em títulos para ela, o diabo tenta roubar o que é valioso para Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Obrigado, Thiago. E assim atravessaram o mar. Pode botar NV aí, por favor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos nele." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Amém. Obrigado pela sua palavra, Deus. Faz mais uma vez. O texto vai falar sobre um homem endemoniado de Gadara. Sua libertação, sua experiência e relacionamento com Jesus. Mas, para falar desse texto, eu gostaria de falar do que vem antes. O texto vai dizer que o homem estava endemoniado em Gadara por tempos, e a libertação dele de alguma forma não chegava. Tentaram prender, tentaram segurar ele, mas como lemos, nada parava ele. Enquanto isso, algo está acontecendo. Marcos 4, 35 ao 39. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam.
levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Pode deixar aí. E aí eu quero entrar no que vem antes. Coisas que acontecem em gerações anteriores de você chegar. Coisas que aconteceram gerações anteriores de nós estarmos aqui. A libertação daquele homem endemoniado estava a caminho de Gadara. O homem ainda nem conhecia sobre esse Salvador chamado Jesus. Ele ainda nem havia o visto, mas algo já estava acontecendo para impedir da libertação chegar até ele. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Quando Jesus repreende o vento e o mar, no meu entendimento, Jesus não repreende a natureza, porque foi Ele que criou. Jesus repreende demônios. E no meu entendimento, os demônios que já tinham conhecimento que estava chegando algo, que algo estava se dirigindo para o expulsá-lo, para libertar aquele homem, esses demônios se levantaram no mar para impedir da libertação chegar. Cara, você nem imagina. Às vezes você fala assim: não é possível. Jesus está esquecendo de mim. Deus está me deixando sozinho. Não. Existem coisas em ambientes que você nem imagina que estão acontecendo para impedir de você receber algo, de você viver o que é para você viver, de você alcançar o que você tem buscado. Aquele homem não tinha esse conhecimento, mas graças a Deus, a igreja hoje tem. E nós precisamos entender isso. Que ambiente é esse, André? Um ambiente espiritual. O mar, o ambiente espiritual. Aonde os demônios se levantam para impedir de algo chegar na sua vida, das coisas serem liberadas sobre a sua vida. Pare e pense em quantas coisas o inimigo já fez para impedir de você ter um relacionamento com Deus. Esse episódio, juntando os dois textos, o homem na terra dele, Jesus, a caminho, um relacionamento queria se construir. Mas os demônios, o que eles queriam era atrapalhar aquele homem de ter contato com Jesus. Coisas que tentam atrapalhar eu, você, de termos contato, cara. Os demônios, no ambiente espiritual, tentando impedir de nos relacionarmos com Deus. O diabo tenta roubar o que é valioso para Deus. O homem ainda nem viu Jesus, mas tem uma tempestade que foi enviada para impedir que Jesus chegue até ele. O que pode ser essa tempestade hoje? O ambiente espiritual. Aquele homem não tinha as armas, não tinha o conhecimento que nós temos hoje como igreja. E eu quero falar de uma arma hoje para vencer o ambiente espiritual. E trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondendo Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportar? Tragam-me o menino. Jesus respondeu. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E desde aquele momento, ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esse espírito só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 16 ao 21. Eu estava lendo um livro chamado Decretos, agora eu não vou lembrar o subtítulo, olha só. Poder do Decreto. Lembrei. E diz duas partes nesse texto que eu acabei de ler, Mateus 17. Primeiro, Jesus deixa claro que a fé dos discípulos era pequena e que por isso eles não conseguiram curar o menino. Em seguida, Jesus explica sobre a fé, mostra como usá-la de maneira poderosa e extraordinária. Ele diz que somos capazes se tivermos fé de verdade, ainda que seja pequena, como um grão de mostarda. O curioso é o segundo destaque que eu gostaria de pontuar. Vocês poderão dizer a esse monte. Decreto. E aí, estudando os decretos naquele livro, como é estruturado um decreto e qual foi a hora que a gente mais ouviu falar de decreto nas nossas vidas, a minha foi na pandemia. Ah, decreto para ficar em casa. Ah, decreto para rodízio de CPF. Como é um decreto? O decreto, ele vem o cabeçalho se apresentando, dizendo o motivo do decreto, depois os tópicos, e por final a assinatura e o que dá direito antes da assinatura, né, daquele responsável fazer aquele decreto. Os motivos e se apresentando para o decreto. Nós somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e esse é o motivo que ele disse que vocês poderão dizer, que nós poderemos dizer, verbalizar, falar, decreto. O decreto é ordenar. E a segunda parte do decreto que vai pontuar as coisas que são para acontecer. Embaixo, o que te permite, o que te autoriza a estar falando aquilo, estar decretando aquilo. E eu quero passar essa arma para você. O decreto é para ser usado somente em ambiente espiritual. Não adianta eu usar o decreto com outra pessoa, para outra pessoa. Mas no ambiente espiritual, vocês poderão dizer: eu sou filho do Criador de todas as coisas. E eu quero decretar que tudo que o demônio tem tramado, feito nas regiões espirituais para me impedir de alcançar, sejam repreendidas a partir de agora. E o que me dá autoridade para dizer isso é o meu Jesus, morto na cruz, para perdoar os meus pecados e me dar o direito de dizer que sou filho de Deus, o Altíssimo. E quem está dizendo isso? É o Filho de Deus Altíssimo. E a partir de agora, todas as ferramentas que o diabo tem preparado não prevalecerão. Você pode usar essa ferramenta. Você pode dizer: tenha fé, ainda que pequena, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Antes de você nascer, você já estava nos planos do diabo. Que isso, André? Cara, antes de Jesus chegar na região, aquele homem
já estava nos planos do diabo, porque ele já tinha possuído aquele homem e não queria deixar o homem de ter um relacionamento e um contato com Jesus. O que vem antes é aquilo que te impede de hoje ser a primeira pessoa da sua família a ter um relacionamento saudável. O diabo fica furioso com isso, de saber que hoje você é a primeira pessoa da sua família que tem vencido as bebidas, que tem vencido os vícios. O diabo fica furioso com isso. Porque antes de você chegar aqui, antes de você nascer, você já estava nos planos dele. E aí, eu acho que foi o Tiago que contou, já tinha ouvido a história, mas o Tiago contou, acho que no encontro dos homens, reunião dos homens, sobre aquela história, e todo mundo já ouviu, mas eu tinha ouvido de outra forma. De um lado estavam os anjos, do outro lado os demônios, e em cima do muro um homem. E os demônios chamando o homem, pula para cá. Os anjos, perdão, chamando o homem para pular, para descer. E os demônios quietos, parados, sem falar nada. E o homem, em uma certa hora, vai perguntar para os demônios: por que vocês estão quietos e os anjos estão lá me chamando, implorando para que eu vá para lá? E a história que eu tinha ouvido era falando que os demônios responderam que o muro era deles. Se eu não me engano, a história que o Tiago falou diz que o muro estava construído do lado do diabo. Já era dele, mas do lado do diabo. A Bíblia diz que o Senhor não quer que sejamos mornos. Ou seja, o Senhor não quer que ficamos em cima do muro. E os planos do diabo são esses. Enquanto você está indeciso, enquanto você está, eu vou, ele está tranquilo. E aí você acha que a sua vida está, poxa, tô indo na igreja assim e tal, minha vida está, tem alguma coisa de errado, está suave. Tem alguma coisa de errado, porque a partir do momento que você tomar uma posição e resolver pular para o lado dos anjos, o inferno, cara, ele vai começar a tramar para te tocar. Vai começar a tramar para te conquistar, para fazer você, nem que seja subir no muro de novo. Eu quero dizer algo. Você só pode ser valioso. Diga isso. Você só pode ser valioso. Amém. Porque apesar de todas as tempestades que veio antes, todas as furacões que você já passou, apesar de todas as adversidades que enfrentou, lutas, problemas, olhe para você. Você está aqui. E isso me revela o tamanho da sua importância. O que, André, que revela? O tamanho da tempestade que se levanta na sua vida. O tamanho dos furacões que se levantam na sua vida. Não é a casa que você mora, não é o carro que você... O que revela a importância que você tem são o tamanho das batalhas que você enfrenta. Se você está passando por uma batalha, se você está enfrentando um vendaval, um mar turbulento, eu só quero te acreditar e ver que do outro lado existe algo grande. E se você soubesse, cara, você não desistiria. Do outro lado, eu estou aqui. Só Jesus na causa, só Ele sabe o que eu estou passando.
E eu nem imagino o que está vindo do outro lado. O homem está lá, sendo possuído pelos demônios, possuído pela legião. E ele nem imagina que do outro lado a libertação está chegando. Ele nem imagina que do outro lado está chegando alguém que depois o texto vai dizer que ele escolheu seguir. Não desista. Ainda que agora você esteja gritando como aquele homem gritava naquela região, o texto vai dizer isso. Ainda que você esteja se cortando como aquele homem se cortava lá na região onde ele habitava, o texto vai dizer isso. Esteja doendo. As pessoas começam a se afastar de você. Não desista. E agora eu quero chegar do outro lado do mar. Quando Jesus entrou no barco, ele já sabia que o homem era louco. Mas isso não impediu de vir. O homem talvez não conhecesse a existência de um carpinteiro que é capaz de mudar vidas. Mas esse carpinteiro sabia que naquela região existia um louco. André, se você soubesse do meu passado, hein, Josiel? André, se você soubesse da minha história, será que realmente Jesus tinha planos para que eu chegasse aqui? Claro que tinha. E ele estava trabalhando para isso, Valesco. O tempo todo, ele estava trabalhando para isso. Talvez ele saiba dos nossos problemas, mas isso não impedirá dele agir com misericórdia e chegar até nós. Na verdade, esses problemas não podem impedir de nós se chegarmos a ele. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O homem tinha um nome, mas o texto vai dizer que ele disse que o meu nome é Legião, e legião é o termo utilizado para designar a principal unidade de divisão do exército romano nos tempos bíblicos, formada por 6.000. Imagina 6.000 demônios. Qual é o seu nome? Você sabe qual é o seu nome? Existem muitos eus. Existe o eu online, o eu domingo na igreja, o eu sexta-feira em casa, o eu no trabalho, o eu com os amigos. Tem o eu que grita dia e noite, que se corta com pedra, mas às vezes infligir dor nem em si mesmo, e não consegue parar. Tem o eu que vive por tantos túmulos. E o que são os túmulos? Os túmulos de alguém talvez sejam pensamentos negativos. Os túmulos de alguém talvez sejam as lamentações. Os túmulos de alguém talvez seja um vício que talvez você pense que essa pessoa não conseguiria chegar nem na igreja.
Os túmulos são aquilo que nos amarram para tentar tapar aquilo que nós temos dificuldade. Como assim, André? Também me perdi. Os túmulos são aquilo que você usa para tentar tapar buracos que foram deixados na sua criação. Os túmulos são aquilo que você tenta usar para distrair a sua mente daquilo que você perdeu. Os túmulos são aquilo que você tenta usar quando você se machuca com uma palavra, quando você recebe algo que não gosta e aí você tenta ir para aqueles túmulos. É tipo a recaída. Os túmulos são aquilo que tem te impedido de romper, porque toda vez que você está próximo de atingir o degrau que é para você passar e avançar, você regride e entra no túmulo novamente. Pode passar, Esther. Então Jesus me perguntou: qual é o seu nome? 10 isso. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Os demônios começam a implorar Jesus que Jesus não os ordene a sair. Os demônios são territorialistas. Eles não querem de maneira nenhuma. E eu falei uma frase no culto dos barbas que vocês podem até se assustar, mas a gente deveria aprender com o diabo. Que isso, André? Cara, o diabo, mesmo sabendo que ele já está condenado ao inferno, ele não desiste de tentar atingir você e te levar junto. E nós muitas das vezes desistimos por muito pouco. E ele já sabe que a condenação dele é uma só, e ele ainda não desistiu de te tocar. Ele continua ao derredor, tentando achar brechas, armadilhas, tentando impedir de você ser abençoado, tentando impedir de você ser tocado por Deus. Os demônios sabiam que aquele homem era importante para Jesus, porque podemos dizer que Jesus só foi até aquela região para curar e libertar aquele homem, porque depois Jesus volta. Óbvio que pedem para ele se retirar da região, mas se tivesse mais alguma coisa a cumprir naquela região, ele ia ficar. Eles sabiam que precisavam desocupar as instalações das personalidades daquele homem. Eles sabiam que alguém forte para dominá-los tinha chegado na região do Gerazeno. Já tentaram de tudo, já prenderam, já amarraram, e o homem não... O trem dava feio pro lado dele, e quebrava a corrente, quebrava a amarra, se cortava, gritava. E quando a gente grita, qual é a consequência? Perder a voz. O diabo quer tirar o seu direito de falar. O diabo quer tirar o nosso direito de se expressar. O diabo quer tirar da sua ideia, do seu pensamento, da sua consciência, do seu saber, a importância dos cravos nas mãos de Jesus lá na cruz, e quer te marcar para você se importar mais com as suas marcas do que com aquele que se entregou por mim e por você. Já tentou tudo, já correu para todos os lados, mas eu declaro que hoje você está prestes a encontrar uma graça maior. O que as leis não puderam fazer, as obras não puderam fazer,
as cadeias não puderam fazer. Deus está prestes a fazer. Deus está prestes a fazer na sua vida. Você será tocado por Jesus. Independente dos demônios, das tempestades que têm se levantado no meio do ambiente espiritual, no mar, as tempestades, os furacões, tentando impedir de Jesus chegar e te tocar. Independente disso, não desista, porque você será tocado por Jesus. E aí eu quero ir agora para os porcos. A velocidade, pode passar, Esther. Uma grande manada de porcos. Volta, por favor. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Cara, muitas das vezes, os demônios têm mais temor do que eu e você. Muitas das vezes, os demônios têm mais sensibilidade com a presença de Jesus do que eu e você. A sensibilidade de estar prostrado na presença de Jesus era para arder no nosso coração. A nossa sensibilidade da presença de Jesus, da chegada dele, era para estar 120.000% apurada, sensível ao toque de Jesus, sensível à chegada de Jesus. Olha a pressa, a velocidade que os demônios se prostram diante dele. Correu. Precisamos aprender com o adversário a ter velocidade para se prostrar diante de Jesus. Precisamos ter pressa para chegar à presença de Jesus. Precisamos ter pode passar, Esther. O 11, eu acho. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Os demônios, eles não desistem. Não estou falando de você. Eles sabiam que iam ter que desocupar, cara, as instalações daquele homem. Sabiam que ia ter que deixar aquele homem liberto, porque o Salvador tinha chego. Mas ainda assim, querem dar um jeito, querem arrumar estratégia para ficar ao derredor. Os demônios, pode deixar. Os demônios querem ocupar instalações. E aí eu vou deixar o microfone. Os demônios só podem ser líderes do MST. Eles não querem perder território. Os demônios não querem perder território. Ah, eu vou ser liberto. Mas entenda que algo estará próximo ao derredor, próximo para te atingir. O diabo quer o que é importante para Deus. O diabo quer o que é importante para você. Ele quer ficar de vigia. Ele não quer desistir de terreno.
não quer que você seja o primeiro da sua família a não precisar correr para dentro dos túmulos. O que ele quer é ficar zanzando de guarda para fazer tudo dar errado. O diabo, ele quer ficar zanzando de guarda ao nosso derredor, as regiões que a gente está, para fazer tudo dar errado. Para fazer na hora que a bênção estiver chegando, se levantar tempestade. Para fazer na hora que a bênção estiver chegando, o mar se agitar. Para fazer na hora que a gente estiver prestes a atingir o nosso propósito como cristão. No ambiente espiritual ele faz uma baderna, cara. E se você não se posicionar nesse momento, se você não usar as armas que Deus te deu, se você não estiver atento, na hora que aparecer a brecha, que ao redor ele já está, aí ele vai entrar. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Duas coisas que o demônio sabe, e talvez nós não saibamos. A primeira, porcos não sabem nadar. Isso a gente já sabe. Mas existia uma coisa aqui, que os demônios sabiam, e que talvez a gente esteja desatento. Aquela região era conhecida por criar porcos. E quando a legião sai e vai para aqueles 2.000 porcos, 2.000, um número considerável da criação daqueles criadores ali. 2.000 porcos. É muito porco, gente. Misericórdia. Os demônios sabiam. Era que aquele povo, para aquele povo, os porcos eram mais importantes que aquele homem. Qual foi o pensamento dos demônios? Vamos para os porcos, vamos matar os porcos, e aí eles vão pedir para Jesus se retirar, porque senão, o trem vai ficar feio. O que tem sido mais importante para você? É aí que o demônio vai tentar te atingir. É a minha família? É aí que o demônio vai tentar te atingir. É a minha vida, eu tenho medo de morrer. É aí que o demônio vai tentar te atingir. Depois de janeiro a gente passou um tempo, gente, falando de doenças, cura. E não é possível que essa igreja não chegue a uma conclusão de que as doenças são coisas e obras do demônio. Deus fez tudo para ser perfeito. Então quando se levanta uma doença, é o demônio se levantando para tirar aquilo que é importante para você. André, para mim o importante é ter saúde. Ele vai tentar tirar. André, para mim o importante é estar bem com a minha família. Ele vai tentar atrapalhar. André, para mim é importante estar bem com o meu pensamento. Ele vai tentar infiltrar o seu pensamento e te fazer pensar nos trem ruim. O diabo quer o que é importante. Ele sabe o que você valoriza. Os demônios sabem o que nós valorizamos. Eles sabem o que tem valor. Eles sabem. O diabo sabe como nos atingir. O diabo sabe aonde ele vai tocar. E você vai falar: vou voltar para o túmulo. Ele sabe que o que realmente é valioso
é o seu relacionamento com Deus. E é isso que Ele vai usar pessoas para chegar ao seu relacionamento com Deus. Ele sabe que se conseguir que as pessoas se ofendam, você vai mandar Deus embora. Como assim mandar Deus embora? Na verdade não é Deus que vai embora, é você que se afasta voltando para o túmulo. É você que se afasta voltando para os vícios. É você que se afasta voltando para as lamentações. É você que se afasta se esquecendo do propósito que você foi criado. Eu e você não fomos feitos à toa. Os demônios sabem que se fizerem você sentir vergonha, vão conseguir te desestabilizar. Ele conhece as nossas tendências. Ele sabe o que fazer para nos atingir. Ele sabe o que fazer para nos atingir e fazer nós reagirmos com raiva. E reagir com raiva nos tira da presença de Deus. Como ele não podia ficar no homem, ele pediu para ir aos porcos, porque era uma região que criava porcos. E os porcos, por ser, talvez, o movimento financeiro daquela região era importante, como o agronegócio é importante para o Brasil, como o turismo é importante para Teresópolis, como a plantação é importante para a economia. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio, Satanás? Respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou? Olha, acabei de perceber algo que eu não tinha pensado. Reparou em meu servo Jó? Os anjos vão prestar conta, Satanás vai junto, e aí fala que estava perambulando na terra, e Deus tem orgulho de falar assim: e aí, reparou no meu servo? Reparou que nós somos próximos, que o cara é temente? Reparou? Deus tem orgulho de dizer quando você está longe dos seus túmulos. Deus tem orgulho de dizer que você está tendo relacionamento com Ele. Deus tem orgulho de poder dizer que você está próximo dEle. E aí, Satanás, enquanto você rodava pelo mundo, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pode passar. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Pode passar. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Pode passar. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A todo momento o diabo procura aonde pode te tocar. Nesse episódio, o diabo achou que tocando nas coisas de Jó,
iria tirar Jó da presença de Deus. Nos próximos capítulos, vai dizer que os anjos vão se prestar conta lá de novo. Satanás vem junto de novo, vai falar que estava perambulando. E aí o Senhor vai lembrar: e aí? Eu pedi que você tocasse lá no rebanho, nos filhos. Tocou e o cara continua. Estamos juntos lá, inseparáveis. Mas o diabo, ele não desiste. Ele vai falar: e aí? E se eu tocar nele? Até agora eu só toquei nas coisas dele. Talvez as coisas que ele tocou, para estar tudo tranquilo, não fossem tão importantes. Como assim, André? Não fossem tão importantes? Criação, família. Porque talvez, ou com certeza, a importância era o relacionamento com aquele que deu tudo. E ele tinha um entendimento que tudo que ele perdeu nesse período foi com permissão daquele que deu tudo. Mas o diabo não desiste. E aí ele vai pedir para tocar em Jó. Eu não sei o que tem sido importante para você. Eu não sei o que você tem dado valor. Mas eu quero te dizer, tome cuidado. Os demônios estão ao derredor, tentando tocar naquilo que você dá mais valor. Tome cuidado. Os demônios estão ao seu derredor, tentando te tocar. Por que, André? Você estava falando das coisas do valor. Porque você também tem valor para Deus. Se coloque de pé. Eu quero te convidar a usar essa arma, o decreto. Declare, verbalize o poder e o direito que você tem de repreender, de ordenar. Você pode fechar os seus olhos, você pode se conectar, e se você realmente acha que a presença dele está aqui, tente ir lá nas suas configurações na sua mente e faz a regulagem para sentir, aumentar e detectar a presença dele. E se realmente você sente a presença dele, cara, fique à vontade para se prostrar, fique à vontade para se abrir, fique à vontade. Sente a presença dele, fique à vontade, não sente. Acesse as configurações de você. Acesse as configurações da sua mente. E faça um recálculo. Reseta lá para ver se volta ao modo de fábrica que tinha essa sensibilidade. Use decretos. Decrete que o diabo não tem poder para tocar você. Decrete que, como filho de Deus, você tem o direito e ordena que a partir de hoje em diante, aquilo que se movia nas regiões espirituais para atrapalhar você de pensar em Deus, para atrapalhar você de ter relacionamento com Deus, para te botar dúvida das curas que o Senhor já te fez, hoje acaba. E você decreta isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque nessa posição de sentir a presença de Deus, se jogar na presença de Deus. Se coloque nessa posição de vigilância e saiba que ao seu derredor, cara, não vai ser fácil, que Ele está ao seu derredor, esperando uma brecha. É tipo o jogo da cadeira, sabe? A dança das cadeiras. Os demônios é o que sempre fica em pé, mas ele não sai da rodada. E uma hora ele vai sentar numa cadeira, se você der brecha. Uma hora ele vai pegar uma cadeira, ele vai possuir uma cadeira.
Se coloque na posição de entender isso. Que independente das coisas que você está passando, está tão difícil, está difícil. Cara, é porque você é importante. Não tem outro motivo. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Não foi à toa que Ele se entregou por mim e por você. Deixa eu te dizer, não desista, que do outro lado tem propósito. Não desista, porque do outro lado tem algo a ser vivido. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer por lutar por nós na cruz do Calvário, por vencer, por tomar os nossos pecados sobre si e com a sua misericórdia, com a sua graça se entregar para nos perdoar,